Gravando. Muito boa noite, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Quem estiver acompanhando no YouTube, nós gostaríamos de pedir para vocês curtir esse vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, e compartilhar para aqueles que você entende que possa auxiliar. E muito boa noite para aqueles que estão ao vivo aqui comigo. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar, para refletir sobre os ensinamentos da mentora Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, o primeiro livro da série psicológica. Estamos estudando, pretendemos terminar hoje o capítulo 16, Jesus e Repouso. Então, nós gostaríamos, como toda atividade que fazemos, de render graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Graças te damos, ó Pai, pela vida, pelas experiências, pela tua bondade, pelo teu amor. Graças te damos, ó Pai, por Jesus, que esteve aqui conosco nessa abençoada escola chamada Terra. Graças te damos, ó Pai, pela espiritualidade amiga que nos auxilia, como a mentora Joana de Ângeles, com essas informações tão benéficas para a nossa evolução, para também a espiritualidade que conosco caminha de maneira mais próxima, nos auxiliando, nos motivando, nos alertando e propiciando compreensão das lições e das experiências. Assim, nós só temos a agradecer, ó Pai. Mas, como eternos pedintes que somos, pedimos a graça da compreensão e a graça da força. Auxilia-nos na fé e na força para que possamos levar adiante a prática do Evangelho de Jesus. Nós pedimos nesse momento, nos fortaleça o corpo físico, nos fortaleça a vontade, para que possamos seguir, continuar a nossa trajetória de maneira a nos melhorarmos cada dia mais. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Em particular, gostaríamos de elevar nossos pensamentos e as nossas boas vibrações de carinho, de fortalecimento para o nosso companheiro Fernando. Fernando, que você possa receber e se recuperar nessa semana de forma bastante tranquila. E também gostaríamos de pedir pelos nossos irmãos que encontram-se necessitados de energias benfazejas nos hospitais físicos e astrais. E assim, damos por aberta a nossa reunião de hoje, rendendo graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Já coloquei aí a nossa frase para reflexão. Nós estamos falando sobre repouso, não é mesmo? Vamos encerrar agora, né? Fazer a nossa conclusão, não, fazer a conclusão da mentora sobre o repouso. Então, eu resolvi trazer essa frase dela. Com método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicológico de que necessitas para não te renderes à exaustão. Por quê? O que a gente vem conversando? A gente vem conversando sobre a necessidade do trabalho e que muitas vezes há uma falsa ideia, uma ilusão do repouso, como se o trabalho fosse muito exaustivo e o repouso é o almejado por todo mundo, né? Todo mundo quer assim gozar a vida. E na verdade o que o Evangelho nos ensina é que trabalho é lei da vida. Então, por isso, se nós nos sentirmos exaustos da nossa rotina, que possamos exatamente pensar nisso. Como podemos
melhorar a nossa rotina de tal forma que a gente não se renda à exaustão. É isso que Joana está nos ensinando, com método e ritmo. Então, se nós estamos nos sentindo exaustos, esgotados, será que não é o método que nós estamos utilizando que não está adequado para aquilo? Então, é uma boa reflexão que eu queria deixar aí com vocês, para vocês pensarem nessa rotina do dia a dia, do trabalho, seja em que esfera de trabalho seja. E aí, já fazendo a nosso resumo, a gente sabe, né, nos outros encontros, que este capítulo ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte, Joana nos falou da ilusão do descanso, que eu já até comecei a falar, né? Então ela vai dizer lá que o homem, ele tem o desejo do descanso, que enquanto ele trabalha, ele pensa no descanso. Então é um desejo que ele cultiva para o descansar. E que muitas vezes no nosso mundo hoje atual, consumista, porque esse livro é Jesus e a atualidade, né, gente? Então, na atualidade, nós temos assim o consumismo exagerado e as férias, vender as férias, um pacote de férias, tem sido objeto das propagandas, da mídia, e que isso pode nos ser desfavorável para o descanso em certas situações, em certas condições. Daí na parte 2, ela vai nos falar da necessidade do repouso. Bem, então, apesar de a gente dela ter trabalhado, que muitas vezes a gente se ilude achando que está descansando, mas na verdade não está, o verdadeiro repouso é necessário, porque nós precisamos diversificar nossas tarefas. Por quê? Porque estar constantemente só numa rotina vai nos fazer chegar à exaustão. Então, a diversificação de tarefas nos ajuda a esse repouso. Então, o que é esse repouso exatamente? Daí nós vimos, né, na semana passada, ela nos ensinando que Jesus ensinou, ou seja, ela nos dizendo que Jesus ensinou, nos lembrando, na verdade, que o trabalho é a lei da vida. Quando Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então, o trabalho, o movimento é lei da vida. Mas, por outro lado, o repouso também é necessário. E daí ela explica, né? Que repouso ela está querendo dizer? É o repouso como a tranquilidade interior para a recuperação das forças. Então, não é ociosidade, não é não fazer nada, mas sim, até eu me lembro da Rosane falando conversar com uma criança, aí outro falou com uma pessoa mais experiente, uma conversa saudável, uma boa leitura. Então, a gente pode ter técnicas de refazimento de energia, mas não é ociosidade. Acho que o Márcio, né, comentou, até trouxe para nós um capítulo de um outro livro da Joana que eu li, viu, Márcio? Agradeço muito você ter compartilhado e trouxe um trechinho para a gente encerrar esse capítulo. Depois você me conta se eu fiz uma boa escolha do trecho ou se você escolheria outra, tá? Eu fiz um trechinho para não ter que trazer ele todo. Eu não sei se vocês que estão aqui comigo, que tiveram acesso, se leram. Eu achei muito proveitoso, sim, aquele capítulo do livro Alerta. Mas, enfim, foi isso. A gente deu vários exemplos de situações em que podemos refazer as nossas forças, mas que esse repouso não é um estar ocioso, mas é um repouso trabalhando, mas em coisas diversificadas, que não aquela rotina do dia a dia. E por fim, hoje, o que nós vamos fazer? A parte terceira, que é a parte mais curta e muitas vezes a mais difícil da gente ouvir, que é os conselhos que a mentora tem a nos dar sobre esse assunto em relação ao repouso. Gente, é isso. Vocês acham que deu para dar uma resumida? Alguém gostaria de acrescentar algo? Não? Perfeito, é isso mesmo. Ok. É bom, né? Porque vai que alguém está assistindo, esse é o primeiro vídeo, então não fica perdido. E para a gente também é bom.
eu falo assim que repetir a lição sempre é bom, né? A gente vai lembrando. E aí, nós tínhamos uma reflexão para a semana, que o Ronaldo nos fez o obséquio, né, de fazer uma arte aí para nos ajudar. Então, assim, de tudo que a gente leu, de nós vimos que há necessidade de descansar em Deus. Muitas vezes, será que o descanso em Deus pode ser o verdadeiro repouso de refazimento? E a questão é, será que nós temos nos permitido descansar em Deus? Pensaram sobre isso? Será que nesse momento de recolhimento, uma das últimas coisas, foi daí que saiu a reflexão, foi que Jesus convida, né, você a entrar no seu quarto, no sentido de ir para o seu mundo íntimo, fechar a porta, quer dizer, não deixe o externo atrapalhar e ouvir a voz de Deus. Dialogue com Ele. Nós temos nos permitido ouvir a voz de Deus ou nós só queremos falar? Porque a mente agitada, como eu, por exemplo, a minha mente é muito agitada, eu percebo isso. Muitas vezes a gente quer o tempo todo falar, dialogar. E aí, como a gente está o tempo todo trabalhando a mente, pouco espaço sobra para a gente ouvir Deus, né? O que Deus está querendo me dizer? Eu, particularmente, já começando a reflexão, eu tenho muita dificuldade nisso, muita dificuldade mesmo de aquietar. Eu já tentei fazer meditação e eu não consegui. Como é que chama aquele outro negócio? Mindfulness, né? Não consegui. Yoga é um tormento para mim, eu não consigo. Então, assim, eu percebo, eu particularmente, que eu tenho a mente muito agitada. Então, eu fico pensando que às vezes, né, Deus vai falar assim, essa aí é surda, né? Eu acho que para ele me mandar um recado, precisa o negócio vir evidente, assim. Então, eu tenho muita dificuldade nessa reflexão aí, né, que a gente se colocou essa semana. O descanso, nós vamos também fazer o fechamento da semana, nós fizemos da semana não, capítulo. Então eu já tinha comentado que a questão do descanso, para mim, por eu ser muito assim, elétrica, agitada, tem sido difícil, mas eu estou me convencendo de que é necessário descanso. A Rosane, já te dou a fala, Rosane. A Rosane até falou assim que a gente descansa carregando pedra, mais ou menos é isso, eu só vou mudando minha atividade. Então eu tento descansar, eu acho que eu estou conseguindo descansar, mas eu descanso trabalhando numa outra coisa. Pode falar, Rosane. O que eu ia te falar sobre o que você estava dizendo, que não consegue, que já tentou de várias formas, né? Momentos, terapias para buscar esse descanso mental, mas é justamente isso. É você que vai perceber, né? Somos nós que vamos perceber de que forma a gente encontra, porque realmente tem vários. E nem sempre o que para mim, eu meditar, eu fazer yoga, para mim é tranquilo, mas para você não. Então cada um de nós vamos realmente buscar aquilo que nos traz aquele encontro com Deus em nós, né? E aí esse descanso também, esse encontro é um descanso também, uma oportunidade da gente. Eu creio que essa pergunta aí, tenho me permitido ouvir a voz de Deus? Eu creio que nesse momento, né? E aí esse trabalhar, voltando lá, né, ao nosso tema, esse trabalhar ou descansar fazendo o trabalho e buscar aquilo que nos dá realmente prazer, né? No sentido de eu me sinto em paz, estou descansando quando eu estou ponto cruz. um dos exemplos, né? O artesanato me ajudou muito, Rosane. Eu comecei a fazer, faz tempo que eu não faço, acho que eu não senti necessidade, macramê.
adorava fazer, fiz vários, né? Aí realmente eu descansava, então assim, eu acho que eu descobri isso, eu consigo descansar a mente fazendo um trabalho manual, mas eu tenho que estar fazendo. Pode falar, Maria Lu? Na realidade, eu queria jogar um questionamento até meu, um pensamento, nem uma proposta para você depois comentar a respeito. Falando do silêncio mental, eu me lembrei de uma passagem que Divaldo narra, que ele foi permitido fazer uma visita a um amigo, um familiar, né? Um familiar de um amigo, os amigos dele. Um familiar desencarnou e eles queriam notícias e Joana disse assim para Divaldo: olha, esta noite você se prepara que você vai poder visitar, mas eu peço para você silêncio. E ele, né, até achou desconfortável isso, porque ele falou assim: eu não sou uma pessoa descontrolada, barulhenta, né? Mas, enfim, ele foi. E quando ele foi se aproximando, né, do lugar onde o desencarnado estava, o espírito estava, é evidente que ele começou aquela turbulência dentro, que é próprio da gente, o tumulto. E aí a Joana falou: silêncio, silêncio mental. Então, é essa dificuldade que você está falando do silêncio mental. Mas o que eu queria falar dessa dificuldade nossa, que Deus, André Luiz diz assim, Deus auxilia as suas criaturas através das próprias criaturas. E esse ouvir Deus seria essa espiritualidade amiga que vem nos intuir, é isso? Aí, no livro dos Espíritos, diz assim: como podemos distinguir nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos pelos Espíritos? Eles respondem: quando o Espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão de que uma voz lhe fala. Mas essa dificuldade que a gente tem, que o Espiritismo vem nos falar sobre isso. Então, nós temos mais esse instrumento para a gente ficar alerta, para entender essa necessidade de ouvir essa voz. Porque você fala assim, eu vou ouvir Deus, mas o que é ouvir Deus dentro da gente? Então, se você pudesse pegar esse gancho e abordar mais um pouquinho. Certo, anotado aqui. Vai, Fernando, depois a gente volta, Maria Lúcia, esse assunto. Pode falar, Fernando. Você sabe que na academia, aqui que a gente pratica arte marcial, meu professor, né, ele sempre fala que o exercício mais difícil que é dado, e isso depois é comentado no vestiário, é quando a gente faz um momento de reflexão, de você parar e tentar entrar em contato consigo mesmo. Esse é o mais difícil de todos os exercícios que é dado no dojo. E aí você vai vendo que para as pessoas, os iniciantes, isso é muito difícil. Mas com o passar do tempo, né, os mais graduados, aí consegue justamente você entrar em contato com você mesmo, vem aquela paz, tem gente que aí viaja mesmo, escuta, né, você consegue, e muitas vezes o treino passa a ser só isso, tem dias que é só isso, e o comentário depois das pessoas é: hoje realmente eu treinei, que sai leve, gostoso, né? Então, esse é o repouso, talvez, mas é mental. Que nem a Maria Lúcia falou, eu tinha ouvido já essa história, é exatamente isso. É aquele silêncio mental. Bom, é isso mesmo, Fernando. E você consegue, Fernando? Bem? Consegue? Então, no começo, muito difícil, né? Assim como no próprio centro, quando você tem que ficar, né, concentrado ali, né, um momento de um passe, alguma coisa assim, sempre dá aquele comichão, né? É coça aqui, é um negócio ali, né? E aí você começa a perceber que isso é de você. Você precisa aprender primeiro isso, a se controlar, então você tem que ir acalmando. Mas é lógico, como tudo, não é da noite para o dia, né? Mas se você não tentar, não Exatamente. vai conseguir, né? Uhum. Maria Lúcia, eu acho assim que são coisas que podem estar ligadas,
mas que são diferentes, na verdade, na minha opinião, mas é uma opinião, né? Uma lei que você pediu uma opinião, eu tô dando. Porque, assim, eu acho que tem muito a ver, até eu gostei do comentário do Fernando, porque, assim, eu acho que esse Deus aí é mais esse Deus interno, né? Essa conexão conosco mesmo, olhando para a psicologia. E é claro que quando nós conseguimos olhar para dentro e ter essa conexão conosco, pode ser que a gente fique mais aberto a receber influências benéficas, porque é isso, né? Porque o intercâmbio, né, Maria Lúcia, você citou o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns nos mostra isso, nós temos o tempo todo, todos nós somos médios, só que quando a gente está nessa agitação, nossa vibração está como? Está mais próxima daqueles espíritos não tão elevados. Aí quando eu internalizo, de alguma forma me conecto com esse Deus interno, com esse eu divino, aí eu me coloco num grau de elevação que eu consigo entrar em contato com a espiritualidade que tem uma vibração mais elevada, né? Então, assim, eu acho que são coisas diferentes, esse ouvir Deus, e é no sentido metafórico, porque eu fico pensando, Deus não tem nem cordas vocais, né? Porque é imaterial, concorda, gente? Então, quando Jesus falou de ver Deus, quando a gente fala assim, ouvir a voz de Deus, é óbvio que é metafórico, mas para mim, na minha concepção, é esse ponto de vista psicológico, é esse eu interno, essa consciência, essa conexão com as próprias leis. E quando eu estou assim, eu me abro à inspiração da espiritualidade mais elevada. Não sei se era isso que você... Eu quis provocar, entendeu? É justamente para a gente abordar, abrir o leque disso, porque às vezes, muitas vezes a gente pergunta, mas voz de Deus, o que é isso? Mas a espiritualidade também nos influencia quando a gente está com esse tumulto mental, que a gente não aprende a lidar com isso. Ou seja, o Espiritismo vem aqui nos alertar e nos ensinar a respeito disso. Eu falo que ele traz ferramentas, por exemplo, Joana vem nos trazendo essas informações baseada em todo esse cabedal, né, que nós temos do Livro dos Espíritos, nos orientando o porquê disso, não é? É uma necessidade a gente aprender isso, usar técnicas diversas para que a gente possa ir alavancando a nossa inteligência, né? Exatamente. O passe que o Fernando citou, eu achei que para mim, sabe, foi uma experiência muito legal, porque com essa dificuldade que eu tinha de concentrar, até no passe era uma dificuldade mesmo. Aí a Rosane levantou a mão, verdade, já vou te dar a fala, Rosane. E no passe, eu fui aprendendo com as pessoas, né, a Dita, que uma grande mentora, assim, a Margarida no passe, né, que também me ensinou muito a ter técnicas para a concentração, e eu acho que isso ajuda a gente a ir para dentro, né? Vai, Rosane. Esse momento que você estava falando do passe, eu lembrei de um momento que eu passei no centro espírita que eu frequento aqui, e aí quando estava indo, uma das últimas vezes do ano de 2000 e início de 2020, e aí, assim, eu estava no trabalho do passe, e antes de irmos para o momento de ser instrumento de passista, né, para as pessoas, nós fazíamos aquela oração antes do estudo, para a concentração, e aí o nosso dirigente, numa das últimas vezes, falou assim, gente, tem alguém pensando no sapato vermelho. Vamos concentrar no aqui e agora? Eu lembrei disso. Ainda nós somos estudantes nessa escola muito indisciplinados, né, Rosane? Mas nós vamos aprendendo. Bom, gente, então é isso, foi a reflexão. Espero que vocês tenham, assim, gasto ou ganho um tempinho pensando nisso, porque a resposta, na verdade, aqui a gente compartilha, mas, na verdade, é para a gente mesmo, para saber qual é o nosso grau
né, de permissão em relação a essa questão do descanso em Deus e permitir-se conectar-se com Deus. E aí, partimos agora, deixa eu ver, aí eu resolvi inverter, viu? Aí, Márcio, vê se você, não sei se alguém mais leu o capítulo que o Márcio colocou lá, Márcio e a Magali aí, né, que colocaram lá, nos ajudem a ver se vocês concordam. Eu fiz uma seleção do capítulo que ele colocou. O capítulo é a ilusão do repouso, não, a ilusão do descanso, se eu não me engano, é isso, né, Márcio? A ilusão Perfeito, do é esse mesmo. descanso, né? Isso. É que eu não coloquei o nome aqui. O livro é esse aí, ó, Alerta. E eu fiz uma seleção que eu acho que casa com o que a gente discutiu e com o que Joana vai nos orientar daqui a pouco. O cidadão nobre e o cristão decidido, mesmo durante o repouso físico pelo sono, não se quedam na inutilidade, oferecendo-se para o serviço edificante e aprendizagem moral nas esferas espirituais, de onde todos procedemos e para onde marchamos. Tá vendo, gente, a responsabilidade? Até dormindo, né? Até dormindo. Então, quando a gente já descobre isso, a gente vai vendo o tamanho da nossa responsabilidade. Então, eu trabalho até dormindo, né? Os indolentes e preguiçosos amolentam-se em espírito, intoxicados pelos vapores do sono excessivo, ou se deslocam para regiões infelizes, onde compartem situações perniciosas com os escravos da perversão e da ociosidade. Então, tá vendo? A ociosidade, gente, intoxica. Isso no encarnado, ou seja, no encarnado e durante a vigília, a gente observa isso, né, que a pessoa ociosa, ela não tem vontade de fazer nada. Já percebeu que quando a gente para a gente voltar a se movimentar, é custoso, né? Então, não nos permitamos viver e ficar na ociosidade, nem despertos, ou seja, nem em vigília, e nem durante o sono, que nós possamos, como trabalhadores, olha que interessante que ela fala, cristão decidido. Então, como cristão decidido, que nós nos coloquemos em posição de trabalhar, seja para o nosso próprio benefício, sempre é, e, se possível, também auxiliando no benefício do outro. Tem um livro que chama Viagem Astral, não sei se vocês conhecem, do espírito Lancelin, mas o Lancelin, ele trabalha sob a supervisão de Miramês. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que são poucos aqueles que têm condição de fazer um serviço, né, no plano astral, desdobrado, de maneira consciente. Porque ainda nós somos realmente indolentes e preguiçosos. E medrosos, vou acrescentar aqui. Muitos de nós também, por medo, acabam não trabalhando e deixando de ser útil. Então, ela vai concluir dizendo, repousa quando necessário, todavia, não cesse de trabalhar algum dia da tua vida. Tá vendo, gente? Nem no domingo, como diriam os judeus, nem no sabá. Então, assim, se você está descansando do teu trabalho, final de semana, faça uma outra coisa, mas trabalhe sempre. Pode dizer, Rosane. Isso é para nós o exemplo de que quando a gente acha que eu estou de férias do meu trabalho físico, eu não quero saber mais de estudo lá no centro espírita, eu não quero ir mais, também vou tirar férias do meu trabalho lá no passe, também quero tirar. Isso aqui é para nós, né? Que não existe isso, que a gente tem que estar agradecido por estar sendo escolhido a tomar consciência
desse trabalho que é sempre, nós sempre estaremos tendo e perceber essa gratidão desse trabalho, né? E a certeza de que ao dormirmos nós estamos sim trabalhando, e por isso que eu particularmente nas minhas orações quando vou dormir peço para ir estudar e aprender, e muitas das vezes e algumas das vezes acordo com a nítida lembrança de ter ido feito um trabalho, e sempre na área da saúde, o qual eu fisicamente trabalho. Exatamente, que possamos nos colocar à disposição. Como eu gosto de dizer, eu aprendi de alguém, não sei quem, então eu fui aprendendo aí, que a gente não está aqui a passeio, a gente não veio nessa encarnação a passeio. Então, gente, vocês não vieram nessa viagem à Terra de férias, tá? Nós viemos a trabalho, portanto, arregacemos as mangas e trabalhemos. Certo, Márcio? Concordou com essa seleção? Concordei plenamente. Então tá bom. Que todos nós, né, não nos deixemos levar pelo anseio quase que muito frequente de estou cansado disso, estou cansado daquilo, preciso de descanso, não é? Eu entendo que descanso é mudar de atividade, né? Sempre uma atividade boa, aquela que te dê prazer, aquela que socorre alguém. Essa é uma atividade boa. E tem um livro da Joana também, estou íntimo dela, estou chamada de Joana já, nem mentora mais, que chama Horas Vazias. É o outro livro que eu recomendo. Aí, como você é um estudioso, sempre que você achar que nesses livros aí casa alguma coisa, você vai trazendo para nós, porque aí a gente vai crescendo juntos, tá bom? Combinado, Márcio? Combinado. Então, tá bom. Olha só, essa questão, né, do repouso, juntando um pouco com o que o Márcio comentou e que a Rosane falou, particularmente, eu sinto, assim, na pele, como às vezes você cansa de uma coisa, mas você descansa trabalhando. A Margarida, né, que tá aqui, acho que eu nunca falei para ela, mas eu vou compartilhar aqui. A minha sexta-feira é muito difícil, é muito corrida a minha sexta-feira. É um dia complicado. E aí, junta toda aquela questão da semana, né, que já é a sexta-feira, assim, você já tem o volume, e a minha sexta-feira, em particular, no meu trabalho, é um dia bastante, né, atribulado mesmo, com atividades mais estressantes, muitas vezes. E então, tem dia que até eu comento com eles que até ela brinca, né, que eu tô comendo melancia quando tá calor, porque assim, não dá tempo de eu nem descer lá embaixo, que agora na pandemia que eu tô trabalhando em casa, às vezes eu recebo eles na reunião comendo alguma coisa, tomando água, porque não deu tempo. E eu acho incrível, porque se fosse assim, você ia falar assim, não vou na reunião hoje, né? Tô cansada. Gente, é incrível como eu entro na reunião, tô exausta, mentalmente cansada. E aí faz a oração, pronto. Eu termino assim, falo, pronto, acabou minha semana, descansada. Então, veja, como é que eu descansei? Eu descansei participando de algo, né? Então é isso, não é uma ociosidade, só para dar um exemplo aqui que eu acho que é legal e vocês devem ter, sim, muitos exemplos sobre isso. E eu conheço pessoas que muitas vezes dizem, eu não vou porque não dá, sabe? Não dá. Então, aí é a pergunta que a gente faz, será que não dá ou será que a gente não quer? E a gente está arrumando uma desculpa, né? E até essa quarta-feira, não é verdade, gente? Quantos dos nossos companheiros acabaram, outros chegaram, lógico,
mas alguns não estão participando. Ah, porque é difícil, ah, porque pelo computador, ah, porque. Então, será que não é também uma desculpa porque está difícil olhar para si mesmo? Eu não estou criticando, não é uma crítica, mas eu estou dizendo, quem está aqui, está participando, seja ao vivo, seja assistindo depois, está tendo uma oportunidade. E nós estamos abraçando essa oportunidade de trabalho, trabalhar nós mesmos? Diga, Rosane. Sim, é isso, no sentido de também prestarmos atenção quando me bate essa vontade de não ir buscar o conhecimento, esse desleixo para com a minha evolução, meu crescimento, o meu relaxamento também mental. Então, são perguntas norteadoras para que nós possamos realmente pensar o que eu estou fazendo comigo, com a minha vida. Será que eu estou me oportunizando? A oportunidade Deus traz diante desse estudo, né? Então, é importante, sim, a gente se perguntar, por que eu parei? Né? Por que eu não estou com vontade hoje? O que me aconteceu para que eu não me sentisse à vontade? É importante porque nós já temos o conhecimento de que nós estamos também sob a presença dos espíritos desencarnados na Terra, sejam inferiores ou superiores a nós. Então, a gente sabe que está sobre esse encontro mental e espiritual, encarnados e desencarnados, encarnados com encarnados. Né? Isso mesmo, uma boa reflexão. Márcio? Eu acredito que todos disponham do livro em estudo, mas que deem uma relida nos capítulos decisão, aliás, dever e responsabilidade. Aí nós vamos, eu acredito que a gente vai poder meditar melhor sobre o assunto descanso. Dever e responsabilidade. Isso vai eliminar muito das dúvidas a respeito, eu estou cansado, eu preciso descansar. Dever e responsabilidade. É só. Muito bem, Márcio. Isso mesmo. Não é à toa, a gente fala isso o tempo todo, né? Não é à toa que a mentora organizou os capítulos nessa ordem, não é mesmo, Márcio? E o repouso não veio como o primeiro. Era justamente por conta disso, né? Por sinal, está bem no finzinho, né? Uhum. Aí, gente, para a gente poder, né? Senão a gente não chega nos conselhos dela. São 3 aqui. E depois o terceiro tem uma continuação no próximo slide. Então, vamos ler os 2. No teu programa de saúde física e mental, inclui o repouso como necessidade prioritária. Tá vendo? Se não é o repouso da ociosidade que a gente está discutindo, mas também, gente, tem aqueles que se estafam no trabalho e não se permitem o repouso, no sentido desse repouso de diversificação de atividades. Isso também é prejudicial. Por isso que ela está dizendo, ó, programa de saúde física e mental. Então, há necessidade, sim, do repouso. Um repouso que refaça as energias e um repouso saudável, vamos dizer assim. Não essas férias que a gente disse lá no começo, que ela falou nesse começo, que você quer curtir a vida, mas acaba nessa curtição cansando mais do que se estivesse trabalhando. É esse cuidado que nós temos que ter. Então, o repouso é importante. Segundo conselho, cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Então, é isso, né? Não adianta você esperar pelo final de semana e se esgotar no final de semana com atividades que não vai te refazer e começar a semana mais cansado ainda.
E o terceiro conselho: aproveita a ocasião para descobrir este, conhecer este melhor e identificar o que em verdade te é indispensável. Bom, aqui, gente, é a reflexão, aquele encontro com o eu interno, é esse ouvir a voz de Deus, é meditar, é sei lá, que nome que a gente for dar, mas é esse encontro que ela está dizendo. Olha, aproveita no teu momento de descanso para te descobrir, para se conhecer. E a série psicológica, qual é o objetivo dela mesmo? Nos ajudar a nos conhecermos. Prazer. Prazer, você conhece, né? Quer dizer, será que eu estou me auto-encontrando? Então, nós vamos conseguir começar a fazer essas reflexões, a leitura, aos estudos que nós estamos fazendo, pode ser quando? Nos nossos momentos de repouso. E aí ela continua dizendo que como é que você vai fazer isso nesses seus momentos de reflexão, de repouso? Selecionando com rigor aquilo que necessitas para uma vida saudável. Será que nós realmente conseguimos selecionar na nossa vida o que é bom e o que não é bom para nós? Então, eu ia até grifar, depois não deu tempo. Não é só selecionando, ela diz assim, selecionando com rigor. Nós temos que fazer uma peneira mesmo do que nós precisamos para ter uma vida saudável. E, olha lá, abandonando ou dando menos valor aos demais, ou seja, aquilo que não te traga saúde física e mental, e se queremos dizer também, eu acho que devemos espiritual. Tua saúde física, mental e espiritual tá como? Quais são os elementos que te sugam energia? Será que você está fazendo uma boa seleção de ambientes e de situações que você prioriza na sua vida? E por fim, ela conclui: repouso sim, em ação edificante. É isso, né, gente? A mentora é batuta mesmo, né? Isso que nós precisávamos ouvir, vocês não acham? A gente foi discutindo, mas é isso. E aí o Eduardo pediu desculpas, mas ele não pôde participar nem semana passada, nem essa semana, porque ele está num curso. E aí ele gentilmente me encaminhou a imagem daquela nossa reflexão que fizemos no início do capítulo, para ver se nós mudamos alguma coisa no nosso modo de pensar, de levar a vida, das resoluções que a gente tem para a nossa vida, com a leitura desse capítulo. Então, só lembrando, para a gente ir pensando aí, quais eram as questões que o Eduardo nos propôs. Ele disse assim, ele nos perguntou, né? Você reconhece a importância do repouso para o seu bem-estar integral, ou seja, para a sua saúde física, mental e espiritual? Você reconhece? Você já reconhecia antes de fazer a leitura desse capítulo? E agora? Depois de ouvir a mentora, nós damos mais ou menos importância para o repouso? Alguém gostaria de comentar? Andréia, eu já tinha isso meio que enraizado em mim, essa questão de repouso, que é super importante mesmo. É lógico que você, estudando, você passa a olhar ainda com outros olhos, né, dando mais ênfase a essa necessidade. Eu acho que ajuda bastante, sim. Eu particularmente comentei que eu vinha me convencendo disso, porque como eu sou muito elétrica, como eu digo assim, eu estava trabalhando o tempo todo, e com o capítulo eu achei muito legal que o capítulo veio me trazer um respaldo naquilo que eu venho fazendo, que eu acho que eu descanso carregando pedra mesmo, Rosane. Eu percebi que assim, que o meu descanso é trabalhando em outra coisa, eu diversifico.
Então, eu gostei muito, assim, de ouvir da mentora essa questão do repouso, da necessidade, mas que o repouso não precisa ser ociosidade. Foi isso que eu refleti. Rosane? E para mim, esse última parte do capítulo confirmou o que realmente na verdade, esses últimos dias consegui vivenciar, que é descansar em Deus. Né? Todos nós temos as nossas atribulações e dificuldades dessa vivência, né? Dessa nossa existência. E quando realmente a gente começa o quanto que o Espiritismo traz, né? Essa tomada de consciência para nós, de todas as nossas ações, reações, das nossas sensações e vibrações, do que a gente vai vibrar, da sensação, do pensamento, daquilo que a gente vai receber diante dessa vibração. E aí esse descanso em Deus, realmente, quando a gente tem a consciência de que conseguiu por alguns minutos ou por alguma situação entregar nas mãos, isso é um fato certo de ter percepção, né? Sentir esse encontro, esse descanso com Deus. Meu cachorro tá latindo, gente, desculpa. Se alguém puder ler para mim as duas últimas, se puder, Maria Lúcia. Ele está dando a opinião dele, que ele também trabalha aí junto a você. As duas últimas, né, Andréia? Seus momentos de repouso têm sido produtivos para o seu refazimento ou ociosos e exaustivos? Vamos ver. Quão proveitoso tem sido seu momento de repouso, relaxamento e lazer? Alguém? E aí, gente? A face do que a gente leu, vocês acham que nos momentos de lazer, né, ou de repouso, de relaxamento, você tem sido produtivo? Você está se dedicando a uma leitura agradável, a um trabalho junto, a ouvir alguém, ou a uma conversa edificante, ou a um autoencontro? É isso, né, basicamente, que a gente está... que o Eduardo estava querendo saber. Vocês acham que depois da leitura, assim, vocês acham que está tranquilo? Vocês estão conseguindo fazer isso? Que nota? Oi, Maria Lu. Mas sabe o que eu tenho observado? Antes da pandemia, eu era muito mais produtiva, eu não sei, eu estou falando por causa da nossa nova situação. Eu lia mais, eu ia praticamente quase todos os dias, tinha atividade no centro, inclusive depois aposentei, mas eu continuei nessa intensidade. E eu percebi que com a pandemia, esse falta de contato com as pessoas, mesmo com mais tempo, porque a gente não pode estar indo, né, para nenhum lugar, eu me retraí. Por isso eu busquei também esses estudos online com vocês, eu estou buscando na quarta, na sexta, para eu ter alguma atividade, porque eu percebi que quanto menos eu estava fazendo, menos coisas eu não estava tendo tempo para nada. Eu não sei se eu me fiz entender. Quanto mais tempo eu tive, menos tempo eu estava tendo para fazer as coisas. Falta de disciplina, falta de rotina. E tudo isso me levou agora a repensar. Por exemplo, no estudo, agora eu estou repensando. Poxa vida, por que não criar uma rotina como eu tinha antes? Com todo um processinho para que eu não possa me perder durante o dia. Então, isso serviu para mim. Ótimo, muito legal, né? Isso mesmo. Nossa, Maria Lúcia, eu acho que a pandemia, em relação ao
a parte do nosso trabalho, assim, com a doutrina, o meu foi o contrário, viu? Aumentou. O meu aumentou. A gente não parou um dia, né? Assim que entrou o isolamento, a gente já foi para a internet, aí eu tive que aprender, gente. Eu falei que eu virei youtuber. Quando que eu ia imaginar que eu abri um canal no YouTube? Enfim, né? Mas e quando eu fui descobrir isso, entendeu? Aí me deu esse alerta. E eu demorei um pouco, né, para chegar, mas já cheguei. Mas chegou, né? Tentei alertar uns e outros, mas como você disse, nem todo mundo tá. Eu compreendo porque eu vivi essa situação. Está conseguindo uma rotina, uma disciplina, um entendimento. Parece que a gente está num stand-by e aguardando que vai voltar ao, não normal, mas ao que era antigamente, e não vamos mais. Então, essa outra rotina, essa outra disciplina que a gente tem que aprender a ter. Por isso que eu agora estou me encaminhando, e com o estudo, então, estou chegando um pouquinho mais perto do que eu estava antes. Que bom, né? A Rosane quer falar? Sim, ler aqui eu acho que é uma mensagem desse livro aqui, do Divaldo, né, do último, em que cada capítulo ele traz uma mensagem antes. E essa eu gostaria de ler, que essa aqui vai falar justamente o que a Maria Lúcia, né? É isso? Estava falando e o que É você isso, Maria Lúcia. Isso, e o que você também estava falando, André, dessa questão. Acho que todos nós tivemos que aprender essa nova tecnologia de comunicação, que ele fala assim: a diversidade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, da misericórdia, do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizarão milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Legal, né? Muito bacana, gostei muito. Muito bom. Muito bom mesmo, porque assim, apesar da gente ter a tecnologia, né? A gente tinha todos esses instrumentos, vocês concordam que já existia? Mas cadê que a gente usava? Eu não, vocês sim, não. Então, aí de repente a gente foi posto numa situação que nós não tivemos escolha, quer dizer, nós tivemos escolha, né, Maria Lúcia? Parar, paralisar ou arrumar uma maneira de entrar no movimento, porque trabalho é movimento. E eu acho que é bem isso que você leu, Rosane. A gente tem uma oportunidade de continuar, de fazer, de aprender o tempo todo, mas a gente também poderia ter parado. E, enfim, o convite está aí, as oportunidades estão aí, em toda situação tem o ponto negativo e o ponto positivo. Então, apesar de ter o negativo, o que nós estamos aprendendo de positivo com tudo isso? Com certeza, sem sombra de dúvida, vou sair muito mais forte dessa situação de pandemia, porque muito eu aprendi. É isso, né, gente? Mais alguém gostaria de falar? Se a gente encerrar, então, olha, encerramos. Eu gosto de perguntar para o seu Márcio. Vamos ver se ele. A Rosane quer falar, André. Quer falar, Rosane? Pode falar. Sim, eu ia colocar a vocês o quanto que essa ferramenta realmente nós não utilizávamos, era só para mais para ligar ou para ver aquele que nos é caro, né? Os que está próximo da gente. E aí eu sou psicóloga. E o Conselho de Psicologia liberou com que a gente tivesse esse tipo de atendimento, de trabalho aqui.
e o quanto que foi realmente aprendizado a mim e às outras pessoas. E o quanto que muitas pessoas conseguiram receber o atendimento psicológico, conseguiram também conhecer o que era o atendimento psicológico. E isso foi muito bom, foi muito positivo, né? Muitos ganhos, né, Rosane? O Muitas pessoal, áreas. o pessoal começou a entender, Rosane, que psicólogo não é porque você está doente da cabeça, né? O pessoal muitas vezes pensa que só vai psicólogo que é louco, aquelas coisas, né? Como ajuda. Você tem uma dor no joelho, você vai no ortopedista, dor, né? E tem o psicólogo, né? Eu acho que esse tabu, esse mito, valeu também para isso. As pessoas verem que conversar, né? Você conversar com alguém, você desabafar. No capítulo até anteriores a gente foi falado isso, né? Bota para fora, dá uma, né? Isso vai te ajudar. E eu acho que passou a ser uma nova, seja rotina, o que for, não interessa, né? Mas que nem o home office, ele é um sistema que realmente, se você não tiver disciplina, você se perde nele, né? Então, que nem a Maria Lúcia falou, nossa, Fernando, para mim está parecendo rótica a sua fala, não sei se para todos. oi? Não entendi. Vocês estão me ouvindo? Estava cortando. Eu acho que estava cortando. Se a rótica, sabe, fala, ainda deu para entender. Mas eu acho que é a sua internet, Rosane. Tá. Eu ouvi, eu estou ouvindo você, Fernando. A da Rosane está picando. Talvez seja a sua, Rosane. Mas só concluindo, eu acho que é bem isso. Você tem que ter uma disciplina, como tudo. Você tem que ir montando a sua disciplina para você não se perder. Quando você diz que hoje você tem mais tempo, parece que, né, não é suficiente, é verdade isso sim. A minha esposa é ela não consegue fazer home office, porque sai do que ela estava acostumada. Então, até ela arrumar, né, se transformar, voltar a ser, por exemplo, é uma coisa diferente isso. Ela hoje ela não tem paciência com ela mesma para transformar isso. Então eu vejo que muitas vezes ela fala, tô indo pro escritório, tá? Eu falei, mas você falou ontem que não tinha nada, né? Vai pro escritório, né? Eu falei, olha aí. A gente até brinca, mas eu sei, porque ela não consegue. E é a questão de você, muitas vezes, ficar você com você mesmo. Você não se aguenta. Essa pandemia, ela é sensacional. Ela veio para transformar. E tomara que as pessoas entendam isso. Que a gente precisa dar uma mudada, porque do jeito que estava, não estava. Para fazer a transição ia ficar complicado. É. A gente vai entendendo, né? Márcio. Oi. O que temos para a semana que vem? Jesus e Insegurança. Não é? quem de nós será que tem? Hein, gente? Levante a mão, né? Quais são as nossas inseguranças? E Joana vai nos cutucar em relação a isso. Obrigada, Márcio. Convido vocês a lerem o capítulo para já irem pensando, né? E a gente se encontra nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, com o mesmo bate-livro, mas com um capítulo novo. Jesus em Segurança. Vamos agradecer, já começamos agradecendo e temos que encerrar agradecendo a essa maravilhosa oportunidade que nós temos de estarmos vivos aqui e agora. Agradecer a Deus a oportunidade de nos encontrarmos, esse grupo, trocando energias, trocando experiências, trocando conhecimento, porque juntos nós somos melhores. Então, só podemos dizer graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal que ainda reside dentro de nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Ótima semana para vocês. Deus abençoe a todos. Andréia, eu quero falar com você. Tá bom, eu fico Tchau, aqui gente. e vou Boa parar a semana aí pra gravação. vocês. Boa Tchau. semana. Por favor, de não me esquecer de mim. Eu já vi os Maria filhos, Zélia. você falou assim que ia me